Fala galera, aqui quem fala é o Brócolis, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou dizer pra vocês, né, o dia que eu assisti o It a Coisa, um novo filme, né, do palhaço assassino lá, barará. Assim, esse é um filme que ele é muito bom, sabe? Bom pra caramba. E então, assim, é um dos melhores filmes que eu já assisti de terror. Porque eu não assisti muitos filmes de terror, mas eu já assisti alguns. E esse foi um dos melhores até agora. Assim, esse vídeo vai ter muito spoiler, então se caso você não tenha assistido o filme, vai assistir o filme primeiro e depois assistir o vídeo, porque eu vou falar bastante coisa desse filme. Assim, o filme já começa com um irmão do guri, o George, né? Fazendo um barquinho pra ele, né? Aqueles barquinhos de papel, sabe? Então, botou ali a Sir George lá, tarará, e mandou brincar na rua, né? Tava chovendo, pô. Daí então, assim, então o guri lá, né? Ele pegou o barquinho lá. Eita caramba, mano, a porta se abriu sozinha, maldição do It, cara. Ai, voltando, ainda então o gurizinho foi brincar na chuva e então o barquinho tava indo, obviamente, mais rápido que o guri, né, ali. E o guri simplesmente assim, oh meu Deus, meu barquinho. Então ele não olhava para frente, até que ele deu de cabeça num negócio lá. Ele bateu de cabeça, caiu no chão, morreu. Não, mentira. Então o barquinho tava lá longe e o guri continuando, né? Ai, meu Deus, meu barquinho. Então, até que ele caiu no bueiro. O barquinho caiu no bueiro. Se fosse eu já estaria tipo assim, nossa, mano. O barquinho foi no bueiro, que pena. Eu vou fazer outro. Mas não. Isso nunca acontece nos filmes, né? Óbvio que não. Então, o guri, ele foi lá, olhou para ver se achava o barquinho. Até que apareceu os olhos do palhaço lá. Ele se assustou, então o palhaço conversando com o guri, né? E daí, tipo, né? O palhaço babando, pá, né? Não, mentira, não era assim também. Mas, assim, o palhaço começou a conversar com o cara. Até que ele pediu, pegue esse barquinho, George. Então, obviamente, o guri, ele foi lá, pegou, né? O guri pegou lá, assim. O palhaço comeu o braço dele. Mano, não deu nem 5 minutos do filme. O filme já começou assim, sabe? O cara ficou só com um cotoquinho, mano. Então, tipo, eu fiquei tipo assim, mano. Primeira cena do filme é a mais chocante. Tipo, realmente, a primeira cena foi uma cena muito chocante. Porque, tipo, acho que ninguém esperava aquilo, sabe? Tipo, sei lá, né? Então o guri lá só no cotoco, ali, tentando fugir. Daí então até que o palhaço puxou ele pro bueiro. E ele morreu, né? Então depois disso começou aquela coisa de tristeza, que o irmão perdeu o irmão, né? Até que eles estavam no último dia de aula. Tava no último dia de aula. E era um grupo de 4 gurizinhos, né? Sei lá, a 6ª série, 7ª série, por aí. E daí, então, obviamente, em filme tem que ter os caras lá que sempre, né? Tinha que ter pessoas que sofriam bullying, né? Ou seja, esse grupinho de 4 crianças, né? Então eu fico imaginando, se uma só criança já morreu na primeira cena do filme, imagina as 4 juntas. Então, obviamente, tinha aqueles caras que sempre ficavam zoando os caras, sabe? Aqueles caras, tipo assim, haha, seus novatos. Ô, mano, tá com medinho dos palhacinhos, né, mano? Nossa, este cara
Então, né, daí continuou assim, né, até que tal, né, daí era um... Então, até que, sei lá, depois daquela morte, começou a aparecer coisas em todos os cantos, né? Tipo, sei lá, um gurizinho lá foi rezar na igreja, até que ele foi guardar algum livro, né, algumas bíblias no armário, até que ele viu um quadro se mexendo, a mulher do quadro saiu, era uma pintura, era uma pintura. Então a pintura, a mulher que tava pintada, saiu do quadro, começou a correr atrás do cara, que na verdade essa pintura era o palhaço, né? Daí então começou a correr atrás do cara, e daí então ele conseguiu escapar fechando a porta. Daí então depois, um outro lá, neguinho, ele tava, sei lá, fugindo dos caras que zoavam ele, até que ele viu um monte de mãos parecendo um incêndio ali, né, numa porta lá, num beco. E daí então a porta ela caiu, e daí então ela viu o palhaço meio que enforcado, afogado, se debatendo ali, e até que quase atropelaram um cara. Daí então um outro gordinho, daí então até que um outro gordinho lá, ele tava lendo livros lá de história e viu como surgiu tudo aquilo, né, e tal. Tipo, que o palhaço já existia há muito tempo, o cara tinha 27 anos e tal, parará. Viu que o circo tinha explodido e tal. Daí então até que apareceu um balão e só ele via, sabe? Ninguém mais via. Parecia que só as crianças viam o palhaço. Eu acho que era realmente isso aí, sabe? E daí então, assim, então o gordinho ele foi lá, né, meio que numa parte onde guardavam os livros, essas coisas, né? Ele tava na biblioteca. E daí então, até que ele viu o corpo do palhaço sem a cabeça. Daí então eu já comecei a estranhar, sabe? Tipo, sabe, cadê a cabeça? Daí então o gordinho simplesmente, o gordinho tava fugindo do palhaço, até que ele fez tipo... E viu a cabeça do palhaço gigante, assim, na tela. Daí então, até que os caras se encontraram lá, daí então tinha uma outra guria lá também que meio que ela ouvia pessoas conversando com ela na pia, naquela rodela da pia. E daí então ela começou a se aproximar, conversando como se tipo, fosse normal aquilo, sabe? Como se fosse normal, tipo assim, ó. Como se um controle começasse a falar comigo, sabe? E aí, Lourenço, como vai? Eu vou muito bem, sabe? É tipo isso aí, sabe? Então ela começou a se aproximar, sabe? A olhar, sabe? Até que... sabe? Saiu um monte de sangue naquilo. Saiu também os cabelos que ela tinha cortado. Saiu tudo. O banheiro se infestou. O banheiro ficou cheio de sangue. Um banheiro branco, limpo. Ficou vermelho, ficou tudo vermelho. E daí então até que o grupo se encontrou lá e tal, né? Viu que começaram a dizer que viram um palhaço, tal, tarará. E também como se nada tivesse acontecido, sabe? Tipo assim, mano, sabe o que eu vi ontem à noite? Um palhaço. Sabe o que eu vi hoje mesmo? Um palhaço. Cara, se fosse eu estaria tipo assim, ó. Meu Deus do céu, vi um palhaço, caramba! Eu lá, daqui a 2 anos. Caramba, mano, meu palhaço! Eu lá, daqui a 50 anos. Caramba, mano, eu vi um palhaço! E eles, era totalmente diferente. Eles começaram a falar papos, tipo, né? Tá, até que teve uma cena que o gordinho meio que se machucou por causa daqueles caras aqueles caras que zoavam ele, né? Que daí era um loirinho lá, que daí então começou a meio que cortar a barriga dele com um canivete. E o gordinho aguentava aquilo, sabe? Porque se eu fosse eu, nem que cortasse, só fosse uma raspada, eu já estaria tipo assim, ai, nossa, médico, meu Deus! E ele aguentando lá. Até que ele deu um chute no saco e ele caiu. O gordinho caiu. E daí então o gordinho começou a fugir até que ele encontrou os amigos dele, né? Daí então eles foram meio que roubar remédios, né? Então pegaram remédios pra curar o cara, né? O gordinho lá. E daí então depois descobriram que tinha uma casa lá meio que assombrada.
que, tipo, era meio onde meio que, vinham as coisas mais estranhas e tal, né? Então eles foram lá, se assustaram, fugiram e foram pra garagem de um cara lá. E depois eles começaram a ver nos projetores onde o palhaço vivia, sabe, assim e tal. A ligação dos esgotos e tal. Até que depois começou o projetor a ir sozinho, as imagens sozinho. Até que apareceu várias imagens aleatórias. E apareceu a mãe do George lá, né? Aquele lá que morreu. Meio que com o cabelo assim na cara. E daí então foi indo rápido. E daí o palhaço era a mãe e tal, parará. Então chutaram o projetor lá. E daí então o projetor caiu. E daí então começou a continuar a rodar. E o palhaço do nada saiu da parede. E daí então quase matou a guria. Só que daí então os caras conseguiram fechar e... Daí então... até que eles viram, né? E tipo, daí então eles voltaram pra aquela casa, né? Que era onde meio que o palhaço assombrava mais, né? E daí então começou, sei lá, o palhaço começou a dividir o grupo inteiro lá e tal, sei lá, um foi pra um quarto que, sei lá, e a porta ficou trancada. Daí então outro foi pro outro quarto. Daí então ferrou tudo. Daí então tinha um gurizinho lá que caiu do andar, porque o palhaço quebrou. E daí então quebrou o braço. E daí então até que o palhaço saiu da geladeira e começou a, sei lá, botar medo no cara. E daí então depois o grupo ajudou lá e meio que a guria furou o olho do palhaço com uma estaca lá. Mas o palhaço continuou vivo. Daí então eles fugiram da casa e daí então eles conseguiram, tipo, o braço do cara tava, sei lá, tava assim pra cima. Então eles e ajeitaram e botaram gesso. Então deu uma briga lá que a mãe, que então o cara não podia sair e tal, tará, né? Daí então depois eles foram no bueiro, né, no esgoto, né? Daí então rolou uma briga lá contra o neguinho e o outro cara lá que ficou psicopata, né, do nada, porque o palhaço do nada pediu pra ele matar o pai e todo mundo, né? E daí então ele matou o pai, só que daí ele caiu. Tipo assim, aqui tava o bueiro, né? Então eles passaram por aqui e tinha um cano aqui que levava pros esgotos. Daí, então aqui era um poço, tipo, sem fundo, e o cara foi lá e caiu, né? Daí então eles foram lá e viram que aquela guria, ela tava meio que hipnotizada pelo palhaço, né, e tal. E daí então o gordinho deu um beijo nela e ela pronto, ressuscitou. Então até que, tipo, todo mundo começou a lutar contra o palhaço, pá. E o palhaço começou a ficar, sei lá, começou a babar, sabe? Parecia que ele tinha raiva. Daí então ele começou a babar todo. E daí então, no final de tudo, o palhaço ficou com medo das crianças. E tipo... Daí então o palhaço meio que morreu. Daí então eles fizeram um ritual lá, que quando o palhaço voltasse, eles iam se juntar pra matar o palhaço. E, tipo, o mais legal de tudo é que provavelmente vai ter um novo filme, talvez em 2019, que vai ser eles mais velhos lutando contra o palhaço. E eu espero que isso aconteça. Iria ser muito legal, né? Então esse é o vídeo, galera. Ficou bastante longo, mas é assim. Então, falou!